Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a essa aula em que meditaremos o segundo artigo do Credo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando a gente fala do Credo, cada palavra tem uma riqueza doutrinal muito grande. Quando a gente vai dar catequese para adultos, a gente perde um tempão, perde entre aspas, né? Mas a gente leva um tempão para explicar todo o Credo. Por quê? Quando eu falo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que é crer? O que é ter fé? Deus Pai, noção de trindade, o que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Criador do céu e da terra, do céu são anjos e demônios, de todas as coisas invisíveis, da terra a criação do homem, a queda do homem, a queda no pecado, enfim. Não é diferente quando a gente vai falar do segundo artigo, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando a gente fala do nome de Cristo, Jesus não foi um nome dado por Maria para Jesus Cristo, não foi um nome dado por um homem, foi um nome dado pelo próprio Deus. Então a gente vai ler juntos aqui Lucas 1:31 e Mateus 1, do 20 ao 21. Em Lucas 1:31, no anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, no anúncio de que ela conceberia do Espírito Santo, é nos dito: eis que conceberás em teu seio e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Percebam que o próprio anjo avisa para Maria que o nome da criança vai ser Jesus. E esse mesmo anjo aparece no sonho de São José. São José pensava em deixar Maria. Ele não sabia se o filho era de fato uma obra do Espírito Santo, ele estava em dúvida. E o anjo aparece para ele em sonho e diz: José, filho de Davi, não tenhas receio de levar para a tua casa Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Portanto, ela há de dar à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele há de remir seu povo de seus pecados. A gente vê aqui que é um nome dado pelo próprio Deus. O anjo anuncia para Maria que ela deveria colocar o nome de Jesus, e o anjo aparece para José avisando que a criança se chamará Jesus. E por quê? Jesus significa Salvador. Por isso ele recebe esse nome, porque ele é nosso Salvador. Ele vem ao mundo, como diz o anjo para São José, para remir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Ele vem para abrir a possibilidade da salvação para a gente. E Cristo? Cristo, Jesus, ele não é da família dos Cristos, né? Maria, Cristo, José, Cristo, Jesus, Cristo. Cristo não é um sobrenome. Cristo significa ungido. E por quê? Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. A gente vai ver que o próprio Cristo se diz ungido. E assim como o nome dele, Jesus, não foi dado pelos homens, mas sim por Deus, ele não é ungido pelos homens também, mas sim por Deus. Em Lucas 4, do 16 ao 21, é nos dito que, aqui só dando um contexto também, Jesus ele vai até a Galileia e ele prega na sinagoga de Nazaré, ou seja, ele volta para casa para pregar. E quando ele vai pregar, ele abre o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Atenção aqui. Pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres e etc. E aí depois ele termina, né? Ele olha para o povo e diz: hoje cumpriu-se essa palavra das Escrituras que acabais de ouvir. Ou seja, ele próprio se anuncia aqui como Messias, como ungido de Deus. E por que isso do ungido? Quando a gente olha para a Antiguidade, para o Antigo Testamento, chamavam-se de Cristo os reis e os sacerdotes. Por quê? Eles eram ungidos. Essa unção indicava que o ministério deles tinha uma dignidade, tinha uma importância grande. De certa forma, o ministério deles refletia a majestade de Deus. Como assim? Quando a gente pensa num sacerdote, por exemplo, qual é a função do sacerdote? Eles recomendam o povo a Deus. Eles oferecem sacrifícios a Deus pelo povo, pelo perdão dos pecados do povo. Quando a gente pensa num rei, um rei tem a função de guardar um território, o rei tem a função de proteger a população, de fazer com que as leis se cumpram, de punir os criminosos, de proteger os oprimidos, de cuidar mesmo daquela população. Olha a dignidade desse ministério, olha a importância dele. E essa autoridade que os sacerdotes e os reis têm são reflexo da autoridade do próprio Deus. Por isso eles eram ungidos. Além deles, os profetas também eram ungidos. Os profetas eles eram verdadeiros intérpretes da mensagem de Deus. Eles ensinavam para o povo o que agradava e o que não agradava a Deus. Bom, dada essa importância deles, eles recebiam uma unção.
E Cristo, ele assume essa tríplice função para ele. Ele é o Cristo, o ungido. Então, se antes todos os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, Jesus Cristo, o ungido, ele assume essa missão, mas não da mesma forma que os outros. Se os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo, eles intercediam pelo povo junto a Deus, Cristo vai ser o sumo sacerdote, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio sacrifício pela humanidade. Ele se oferece em sacrifício pelos homens. Então Cristo, ele é o sumo sacerdote. Cristo é o rei do universo, porque o reinado dele não está limitado ao espaço geográfico. Ele mesmo diz para Pôncio Pilatos: se meu reinado fosse desse mundo, os meus guardas viriam e eles impediriam que eu fosse capturado. Mas o meu reinado não é desse mundo. O meu reinado é eterno. Então esse reinado de Cristo, que todos nós fazemos parte aqui na Terra, que começa aqui na Terra, ele vai se cumprir, ele vai se consumar no céu. Então esse reinado que começa aqui na Terra se consuma no céu. Como? Todos nós fazemos parte desse reinado na Terra, mas os bons, os justos e os santos viverão a eternidade com Cristo no reinado dos céus. E Cristo, ele é o verdadeiro profeta. A gente pode chamar ele de sumo profeta também. Porque se antes os profetas apontavam para a vinda do Messias, Cristo é o próprio Messias. Se antes os profetas eles eram intérpretes da mensagem de Deus, Cristo é o próprio Deus espalhando a sua mensagem. Se os profetas, por exemplo, falavam, ensinavam o povo o que agradava e o que não agradava a Deus, Cristo é o próprio Deus ensinando o povo aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada. Por isso ele assume essa tríplice função. Ou seja, olha que curioso, do nome Jesus Cristo a gente já consegue fazer uma meditação enorme. E aí, continuando no credo, é nos dito que Cristo é o Filho único de Deus. E aqui a gente entra um pouco no conceito de trindade. É um conceito super complexo de entender, então não se sintam mal por não entender tudo de cara, nem as maiores mentes do cristianismo entendiam tudo. Eu vou dar uma pincelada aqui, a gente não vai passar por todo esse conceito. Tem inclusive um exemplo que eu gosto muito, que tenta explicar a física quântica para uma formiga. É óbvio que ela não vai entender, é muito complexo para ela. Só que maior ainda é a distância da gente entender a natureza de Deus. Ou seja, mais difícil do que uma formiga entender física quântica é a gente compreender Deus por completo, compreender esse mistério da Trindade por completo. É nós, com a nossa cabeça finita, tentando entender um ser infinito. Então não fiquem preocupados por não entender tudo, a gente vai dar uma passada aqui para chegar no ponto que eu quero. Quando a gente fala de Trindade, quando a gente fala que Cristo é o Filho único de Deus, não existe aqui uma relação de inferioridade. Ou seja, Cristo não é inferior, o Deus Filho não é inferior ao Deus Pai. O Deus Filho, ele existe desde a eternidade com Deus Pai. A gente diz que o Deus Filho foi gerado pelo Deus Pai, não criado, porque criado traz a relação de criador e criatura. Deus Filho é Deus, assim como Deus Pai é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Isso é a Trindade. A Trindade é uma natureza divina, três pessoas divinas. Então, vou dar um exemplo imperfeito aqui para a gente tentar entender. Eu sou o Guilherme, eu tenho uma natureza e sou uma pessoa. Se eu me olhar no espelho, eu vou ter um reflexo do Guilherme. Vamos agora dar asas para nossa imaginação. Vamos supor que o meu reflexo fosse capaz de tomar vida e vir aqui para o meu lado. Ainda seria uma natureza só, o Guilherme, mas duas pessoas. A Trindade é uma natureza, três pessoas. O Guilherme Pai, digamos assim, gerou o Guilherme Filho. Não criou, gerou. Nós somos criados por Deus. Gerar é dar à luz, dar origem a alguém da mesma espécie. Beleza. A gente entendeu que não tem uma relação de hierarquia aqui, só que o Deus Filho se encarnou. Diferente do Deus Pai, diferente do Deus Espírito Santo, Deus Filho se encarnou. E como é que a gente consegue entender a natureza do Deus Filho se ele é Deus, ele não é menos Deus do que Deus Pai, mas ele se fez homem? Como é que existia isso? Será que Jesus Cristo ele era só Deus, então? Mas ele estava numa pele humana, ele estava numa estrutura humana, num corpo humano? Esse para mim é o segundo mistério mais difícil de se entender. O primeiro é o da Trindade, o segundo é o da união hipostática, que é o nome que a gente dá para esse mistério. Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele não era ora Deus, ora homem. Ah, agora eu sou Deus, quando eu faço isso eu sou Deus, quando eu faço aquilo eu sou homem. Não, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha duas vontades que conviviam em perfeita harmonia e uma vontade não se sobrepunha e não anulava a outra. Vamos dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Primeiro, Cristo, ele sentia sede, sentia fome, sentia sono. Cristo tinha vontades humanas como nós. Ele era 100% homem. A única diferença de Cristo é que essas vontades dele não o levavam para o pecado. Então Cristo sentia fome, mas ele não caía na gula. Cristo sentia sono, mas ele não caía na preguiça. Nós, com a nossa natureza humana decaída,
Muitas vezes caímos nesses pecados. Cristo não caía, mas ele tinha essas mesmas vontades humanas, ao mesmo tempo que ele tinha a vontade divina. Um exemplo bom para a gente entender aqui é o exemplo de Lázaro. Quando Lázaro, amigo de Cristo, morre, Cristo vai visitar Lázaro e é nos dito que Cristo chorou. Percebem a vontade humana que Cristo chorou. Chorar é algo próprio do ser humano. Só que ao mesmo tempo que Cristo chorou, ele vai e ressuscita Lázaro. Vontade humana e vontade divina. Percebe como a vontade divina não aniquila a vontade humana? Cristo não deixa de chorar pelo fato dele ser Deus. E a vontade humana também não aniquila a divina. Cristo não deixa de ressuscitar Lázaro por ter chorado. E assim é nos dito que Cristo tinha muitas emoções humanas, mas Cristo era Deus. Existem algumas heresias ao longo da história que negaram isso. Então, a heresia do nestorianismo, por exemplo, dizia que Cristo, que as duas naturezas elas eram separáveis. Então Cristo conseguia ora ser Deus, ora ser homem. Mas isso não é possível. A gente sabe que não é possível. Inclusive, os protestantes, quando eles falam que Maria não é mãe de Deus, eles caem nessa mesma heresia. Que é como se Maria fosse capaz de dar à luz a um menino só com a natureza humana. Mas a natureza humana e a natureza divina de Cristo não se separam. Isso é a união hipostática. Por isso que, muitas vezes, e essa era uma dúvida minha, tá? Por que Cristo agonizou no Monte das Oliveiras, por exemplo? Ele não era Deus? Ele não sabia que ele veio ao mundo justamente para passar por aquela morte dolorosa para redimir a humanidade? Por que ele agonizou? Por que ele chorou sangue? Por que ele ficou mal? Uma que estranhar que Cristo tenha passado por tudo isso seria o mesmo que estranhar que Cristo teve fome, que Cristo teve sede, que Cristo teve sono. O agonizar é uma vontade humana. Mas mesmo tendo essa vontade, Cristo não deixa de se entregar por nós. A vontade divina, ele sabia exatamente que ele veio para aquilo. E é interessante a gente meditar aqui. Por que Deus então assume essa forma humana, essa vontade humana? Ainda esses dias me perguntaram no Instagram por que Deus precisou morrer na cruz por nós. Ele não podia escolher um outro jeito de perdoar a humanidade? Poderia. Mas se encarnar e morrer na cruz por nós é a forma mais excelente que ele encontrou de nos salvar. E aí existem várias explicações para isso, mas a gente vai se ater só à parte que nos ajuda aqui no entendimento da união hipostática. Se Cristo não fosse homem, se ele fosse só Deus, nós, um problema nosso aqui, nós não seríamos capazes de meditar o tamanho do amor de Deus por nós. Porque quando a gente vê Cristo, que é Deus, morrendo na cruz por nós, mesmo sem ter culpa nenhuma, morrendo na cruz por mim, por vocês, pelos nossos pecados, a gente é capaz de quantificar toda aquela dor que ele sentiu e entender o tamanho do amor dele. A gente sabe que uma morte na cruz é dolorosa, porque a gente tem corpo, a gente sabe quais foram os percalços que Cristo passou até chegar lá, as humilhações que ele sofreu, uma coroa de espinhos na cabeça, chicotada nas costas, a gente é capaz de mensurar essa dor. E mensurando essa dor, e sabendo que ele fez aquilo por nós, a gente é capaz de o amar, de contemplar tamanho amor que ele teve por nós. Da mesma forma, é Cristo agonizando no Monte das Oliveiras. Então Deus se faz homem para que nós, homens, entendêssemos que ele entende as nossas dificuldades, que ele entende as nossas cruzes, os nossos problemas, e que isso não nos impede de seguir a ele. Isso que é fundamental. Quando Cristo, no Monte das Oliveiras, ele agoniza, ele sabia que futuramente os homens seriam perseguidos em nome dele. Ele sabia que existiriam mártires, e ele faz aquilo também para encorajar os mártires. Afinal de contas, se Cristo mandasse, morram por mim, não neguem a fé, não tenham medo de quem tira a vida de vocês, de quem mata o corpo de vocês, mas sim de quem mata a alma de vocês. Ou seja, ele está falando, se alguém vier pedindo para você negar a sua fé, não negue, nem que isso custe a sua vida. Os mártires e nós, de novo, por um problema nosso, provavelmente não fariam isso, porque falariam assim, é fácil para Cristo falar, ele era só Deus. É fácil para Deus falar isso, ele é só Deus, ele não entende o que eu passo, mas não, ele entende. Ele agonizou no Monte das Oliveiras e mesmo assim foi lá e se entregou por nós. Isso nos leva a meditar outra coisa também, né? A gente tem um Deus que é muito próximo a gente. Nosso Deus é nosso Criador e nosso irmão. Como origem divina, ele não tem irmãos, ele é o Criador. Mas como origem humana, como natureza humana, ele nos chamou de irmãos. Quem são os meus irmãos e a minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então nós temos um Deus muito próximo, um Deus que se fez presente, que se fez humano por nós. E aí a gente parte para a última reflexão desse artigo do Credo, Nosso Senhor. E em Jesus Cristo refletimos o nome de Cristo, seu único Filho, Trindade e União Hipostática, Nosso Senhor. E o que significa dizer que Cristo é nosso Senhor? Ele é nosso Senhor enquanto Deus, como Criador de todas as coisas, e enquanto homem, porque ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele é o nosso Salvador. Por isso que ele é nosso Senhor enquanto Deus, enquanto homem.
E o que significa dizer que Cristo é nosso Senhor? Significa necessariamente falar que nós somos os seus servos, que nós somos os seus escravos. E o que significa falar que nós somos seus servos, que nós somos seus escravos? Que nós devemos fazer tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Nós devemos conformar a nossa vida ao Cristo. E não fazer com que Cristo e Deus conforme a vontade e a vida deles a nós. Quando a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, é literalmente a tua vontade. A gente não pode cair no erro de tentar fazer com que a vontade do Pai seja nossa. A gente pode até rezar assim: Senhor, eu quero tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Esse é um erro comum dos dias de hoje. A gente quer que Deus queira o que a gente quer. Então a gente quer ser como Deus. Quando a gente fala, por exemplo, do pecado de Adão, do pecado de Lúcifer, os pecados como usar anticoncepcional, aborto, fertilização in vitro, somos nós querendo que Deus faça a nossa vontade. Eu tenho a vontade de ser mãe. Eu tenho a vontade de ser pai. Se essa não for a vontade de Deus, dane-se. Eu tenho essa vontade, então eu quero ser como Deus. Eu quero definir quem nasce, quem morre, quando nasce, quando morre. Eu quero definir quem nasce, as características de quem nasce. Eu quero definir quem morre, o método e o jeito de morrer. Bom, eu quero ser como Deus. Adão quis ser como Deus. Lúcifer quis ser como Deus. Quando nós fazemos isso, nós queremos ser como Deus. Esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos que nós colocamos a nossa vontade acima da vontade do Pai. E isso não é ser seu servo. Isso não é ter Cristo como nosso Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu conformo a minha vida a Ele. Eu faço da minha vida aquilo que Ele quiser. E como eu consigo conformar a minha vida a Ele? Como eu consigo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Rezando. A gente não tem outra forma de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida que não seja por meio da oração. E aqui está a importância da gente estabelecer uma rotina diária de oração. Bom, quando a gente diz então que Cristo é nosso Senhor, nós estamos nos chamando de cristãos. O que é ser cristão? Um mini Cristo. O que implica ser um mini Cristo? Duas coisas. A primeira coisa, se eu sou um mini Cristo, eu recebo os méritos de Jesus Cristo na cruz. Então, se eu sou salvo, é por conta de Cristo, graças aos méritos dele na cruz. Não fui eu que morri para salvar vocês, não foram vocês que morreram pelos pecados de vocês, foi Cristo que morreu por nós. Esses méritos, essa graça, vem sobre nós porque somos cristãos, graças ao Cristo, graças a Deus. Mas ser um mini Cristo é também ser um imitador de Cristo, é fazer tudo aquilo que Cristo fez. Quando eu imito a Cristo, eu estou conformando a minha vida à vontade dele. Quando eu trabalho em mim as virtudes, eu estou conformando a minha vida à vontade de Deus. Por isso, trabalhemos em nós as virtudes, por isso, imitemos sempre a Cristo. E um detalhe aqui, quem foi a pessoa que melhor imitou a Cristo? Nossa Senhora. Então, quando eu imito Nossa Senhora, eu estou imitando a Cristo. Ou seja, ser um bom cristão, ser um bom imitador de Cristo, passa por amar Nossa Senhora. Por isso vamos finalizar o nosso encontro rezando uma Ave Maria e pedindo a intercessão dela por todos aqueles que estão participando dessa aula, por todos aqueles que participam do Ora et Labora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.